Imagine um garoto nascido em 28 de outubro de 1955, em Seattle, Washington. Seu nome, William Henry Gates, 3, mais tarde conhecido como Bill Gates. Filho de uma professora e de um advogado, cresceu em uma família de classe média alta, com valores sólidos de disciplina, trabalho e dedicação ao estudo. Desde cedo, Bill mostrou uma curiosidade fora do comum. Enquanto outras crianças se entretinham com esportes ou brincadeiras na rua, ele mergulhava em livros de matemática, lógica e ciência. Aos 13 anos, teve seu primeiro contato com um computador. Era um bem raro e caríssimo, acessível apenas a algumas escolas privilegiadas. Mas para Gates, aquilo foi como abrir a porta de um novo universo. Passava horas programando, explorando linhas de código, resolvendo problemas. Enquanto seus colegas viam computadores como máquinas estranhas, ele os enxergava como o futuro. Na adolescência, já se destacava por seu raciocínio rápido. Criou programas, jogos e até um sistema que ajudava a escola a organizar as aulas. Mas de maneira estratégica, manipulava os dados para que fosse colocado em turmas cheias de meninas. Ali, além de demonstrar genialidade, mostrava traços de ousadia e humor. Em 1973, ingressou em Harvard. Mas a universidade, símbolo máximo de prestígio, não conseguiu prendê-lo. 2 anos depois, abandonou os estudos para fundar, junto de Paul Allen, a Microsoft. O objetivo era ousado: colocar um computador em cada mesa e em cada casa. Era um sonho quase impossível nos anos 1970, quando computadores eram enormes, caros e restritos a grandes empresas e universidades. Mas Gates via o que ninguém via: a revolução da informática. Com dedicação obsessiva, liderança firme e visão estratégica, construiu a Microsoft. O momento decisivo veio em 1980, quando a IBM precisava de um sistema operacional. Gates comprou um software chamado QDOS, adaptou-o e entregou à IBM como MS-DOS. O resto é história. Em poucos anos, a Microsoft dominava o mercado e Bill Gates se tornava o bilionário mais jovem do planeta. Na década de 1990, Gates já era considerado o homem mais rico do mundo. A Microsoft crescia como um império, lançando o Windows, que transformou a computação em algo acessível, amigável e popular. Sua fortuna alcançava cifras inimagináveis, e seu nome estava entre os mais poderosos do planeta. Mas aqui começa o ponto mais surpreendente. Apesar de toda essa riqueza, Gates não se transformou em um símbolo de ostentação. Diferente de outros magnatas, não colecionava iates extravagantes, não desfilava em carros esportivos exclusivos, não aparecia em capas de revistas com joias luxuosas. Pelo contrário, era discreto. Vestia-se de forma simples, quase sempre com camisas lisas, suéteres e ternos sem grife. Enquanto podia ter qualquer carro do mundo, por muito tempo dirigiu modelos comuns, como um Ford Focus e uma Mercedes modesta. A imagem que transmitia era a de alguém que, apesar da fortuna, continuava vivendo como um homem comum. Essa simplicidade não era acaso. Gates entendia que luxo é um jogo sem fim. Sempre haverá algo maior, mais caro, mais chamativo. E quem entra nesse ciclo se torna escravo da comparação. Ao escolher não participar dessa corrida, ele se libertou. Preferia gastar seu tempo lendo livros, refletindo sobre o futuro ou criando soluções tecnológicas que mudariam o planeta. Outro traço importante: Gates sempre foi apaixonado por leitura. Ele lê cerca de 50 livros por ano. Não livros luxuosos ou raros, mas títulos de ciência, história, economia e ficção que expandem sua mente. Em entrevistas, afirma que prefere gastar com conhecimento do que com símbolos de status. Esse é o minimalismo em ação. Investir no que gera valor real, não no que apenas impressiona os outros. E à medida que sua fortuna crescia, crescia também sua consciência de que não fazia sentido acumular apenas para si. Ao lado de sua esposa Melinda, criou a Bill e Melinda Gates Foundation, que se tornaria a maior fundação filantrópica privada do mundo. Enquanto outros bilionários exibiam mansões, Gates colocava bilhões em campanhas de vacinação, combate à malária, saneamento básico e educação em países pobres. Aqui surge a primeira grande lição.
O minimalismo de Gates não é apenas estético, é um minimalismo estratégico. Ele abriu mão de uma vida de ostentação para ampliar sua capacidade de impacto. Em vez de gastar bilhões em luxos, investiu bilhões em vidas. E, em paralelo, manteve hábitos pessoais incrivelmente simples. É conhecido por gostar de lavar a própria louça em casa. Ele mesmo disse que esse hábito o relaxa e o ajuda a pensar. Para muitos, um bilionário lavar pratos pode parecer absurdo, mas para Gates isso é parte do minimalismo cotidiano. Valorizar o simples, o essencial, o que conecta o ser humano com a vida real. Esse contraste entre o homem mais rico do mundo e seus hábitos simples gera uma reflexão profunda. Mostra que o verdadeiro valor não está em acumular símbolos de riqueza, mas em viver de acordo com o que importa. Ao entrar nos anos 2000, Bill Gates já não era apenas o homem da Microsoft. Era também o homem que começava a refletir sobre legado. Depois de décadas construindo uma das maiores empresas do mundo, percebeu que o acúmulo de riqueza pessoal tinha pouco valor diante dos desafios globais. Criou, então, um dos maiores movimentos filantrópicos da história moderna. A Bill e Melinda Gates Foundation se tornou um símbolo dessa transição. Em vez de concentrar recursos em mansões e coleções extravagantes, Gates direcionou bilhões para programas de saúde, saneamento e educação. Seu foco estava em problemas que raramente aparecem nas manchetes, mas que matam silenciosamente milhões de pessoas. O combate à malária, por exemplo, recebeu bilhões em investimento. Campanhas de vacinação em massa foram financiadas para salvar vidas em países pobres. O acesso à água potável e saneamento básico se tornou prioridade. Esse movimento se conecta a um conceito da psicologia chamado motivação transcendente. A ciência mostra que, quando nossos objetivos vão além de nós mesmos, experimentamos níveis mais altos de satisfação e propósito. O prazer do consumo é momentâneo, o impacto social é duradouro. Gates entendeu isso e fez da filantropia uma forma de aplicar o minimalismo em escala global. Gastar menos consigo mesmo, gastar mais com os outros. Mas não se engane, mesmo na vida cotidiana, Gates pratica minimalismo. É conhecido por manter uma rotina disciplinada, simples e altamente produtiva. Acorda cedo, lê jornais, estuda relatórios e dedica horas à leitura. Lê cerca de 50 livros por ano e sua curiosidade não diminuiu com o tempo. Seu hábito mais famoso é a chamada Think Week. 2 vezes por ano, ele se isola em uma cabana simples com pilhas de livros e relatórios para refletir sobre o futuro. Sem distrações, sem luxo, apenas leitura, escrita e silêncio. Essa prática é minimalismo mental em sua forma mais pura. Ao reduzir estímulos externos, ele cria espaço interno para a clareza. A neurociência explica isso com o conceito de descanso cognitivo. Nosso cérebro precisa de momentos de silêncio e foco profundo para consolidar memórias e criar ideias inovadoras. Ambientes lotados de distrações nos mantêm ocupados, mas não necessariamente criativos. Gates entendeu que a simplicidade é o terreno fértil da inovação. Outro ponto interessante: mesmo no auge da riqueza, Gates não buscou se diferenciar pelo consumo. Ele se diferenciou pelo pensamento. Essa é a essência do minimalismo aplicado à vida real. Minimalismo não é viver com nada, mas escolher viver sem o que é desnecessário. E no caso de Gates, o desnecessário era o luxo. O essencial era o impacto. Mas há ainda um aspecto emocional nessa escolha. Muitos bilionários entram no ciclo da ostentação como forma de validação. Querem provar que chegaram lá, que são maiores, que venceram. Gates não seguiu esse caminho. Sua simplicidade pessoal mostra algo mais profundo, uma segurança interna que dispensa aplausos externos. Esse é o que podemos chamar de minimalismo emocional. A psicologia mostra que a busca constante por status ativa os mesmos circuitos cerebrais da dependência. É como um vício. Sempre será necessário mais. Sempre haverá uma comparação maior. Sempre existirá alguém com um iate maior, uma casa mais cara, um carro mais exclusivo. Gates cortou esse ciclo ao escolher viver de maneira discreta. Ao se libertar da necessidade de provar,
Ganhou liberdade para viver de acordo com seus próprios valores. E aqui entra uma das grandes lições para todos nós. Minimalismo não é abrir mão de tudo. Não é negar o conforto ou a tecnologia. É, antes de tudo, clareza de prioridade. Gates poderia gastar bilhões em si mesmo, mas escolheu direcionar bilhões para o mundo. Ele entendeu que a vida não é sobre o tamanho da sua garagem, mas sobre o tamanho da sua contribuição. Esse raciocínio também se aplica ao nosso cotidiano. Talvez você não tenha bilhões para doar, mas pode aplicar o mesmo princípio em escala menor. Em vez de comprar objetos que vão acumular poeira, pode investir em experiências que trazem lembranças. Em vez de gastar energia com comparações sociais, pode usar sua energia para criar impacto em sua comunidade. O minimalismo não depende de números na conta bancária, mas de escolhas conscientes. Outro hábito que reflete essa mentalidade é a forma como Gates organiza sua rotina. Ao contrário de muitas pessoas que lotam suas agendas de compromissos, ele busca equilíbrio entre trabalho, leitura e lazer simples. Gosta de jogar bridge, caminhar, cozinhar e passar tempo com a família. São atividades básicas, mas carregadas de significado. Isso nos mostra algo importante. O luxo não está na complexidade, mas no simples bem aproveitado. A neurociência reforça essa visão. Estudos mostram que ambientes organizados e rotinas simples reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O excesso de estímulos visuais, compromissos sociais e consumo exagerado eleva nossa ansiedade. Gates, ao escolher hábitos simples e ambientes controlados, protege sua mente. Sua produtividade não é fruto de excesso, mas de disciplina minimalista. Talvez o exemplo mais poderoso do seu minimalismo esteja no pacto que fez com Warren Buffett. Juntos criaram o movimento The Giving Pledge, em que bilionários se comprometem a doar a maior parte de suas fortunas para causas sociais. Esse pacto é um manifesto contra a cultura da acumulação. É a prova de que riqueza verdadeira não é o que você guarda, mas o que você entrega. E aqui surge a metáfora final. Gates nos ensina que acumular por acumular é como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você coloque, sempre vai vazar. Mas quando você direciona seus recursos para fora, quando transforma, quando compartilha, o sentido é renovado. Esse é o segredo que conecta minimalismo e propósito. Viver com menos para dar mais. No fim, Bill Gates não será lembrado apenas como o fundador da Microsoft ou como um dos homens mais ricos do planeta. Será lembrado como alguém que entendeu que a simplicidade é uma força. Seu minimalismo não está no tamanho da casa ou no modelo do carro, mas na clareza das escolhas. Ele mostra que menos distração significa mais impacto. Menos ego significa mais legado. E talvez essa seja a maior lição que ele nos deixa. Não precisamos ser bilionários para viver com simplicidade. Precisamos apenas de coragem para abrir mão do que pesa, do que não agrega, do que nos prende. Assim como Gates, podemos escolher clareza em vez de excesso. Podemos viver mais leves, mais focados, mais conectados ao que realmente importa. Porque no fim, a verdadeira riqueza não é ter tudo, mas saber do que você não precisa.